Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. A reforma trabalhista implementada no Brasil em 2017 provocou transformações significativas no cenário laboral do país. Os resultados dessa reforma têm sido objetos de debates calorosos e análises profundas por parte de especialistas e atores envolvidos no mercado de trabalho. Uma das principais discussões em torno dos resultados da reforma trabalhista diz respeito à flexibilização das leis trabalhistas e seus efeitos na geração de empregos e na qualidade das relações de trabalho. Há quem argumente que a reforma possibilita maior dinamismo e modernização nas relações laborais, estimulando a contratação e a formalização de postos de trabalho. Por outro lado, críticos afirmam que as alterações aprovadas fragilizaram a proteção do trabalhador e precarizaram as condições de trabalho. Outro aspecto relevante a se considerar é a busca por um equilíbrio entre o interesse do empregador e do empregado, garantindo que as mudanças implementadas sejam benéficas para ambas as partes. É importante avaliar se, 7 anos depois de aprovadas, as medidas adotadas pela reforma trabalhista têm contribuído para a criação de um ambiente laboral mais justo, equilibrado e produtivo. É essencial que sejam realizadas avaliações constantes dos resultados da reforma, levando em consideração não apenas indicadores quantitativos como taxa de emprego e formalização, mas também aspectos qualitativos, como a qualidade dos empregos gerados e a satisfação dos trabalhadores. Dessa forma, será possível ajustar as políticas públicas e empresariais de forma a promover um mercado de trabalho mais inclusivo e sustentável. E se quer saber mais sobre este assunto, fique conosco, porque o Negócio na Pauta está só começando. Os resultados da reforma trabalhista no Brasil, em vigor desde novembro de 2017, são multifacetados e exigem uma análise cuidadosa e abrangente para compreender seu real impacto na sociedade e no mercado de trabalho. O debate em torno desse tema deve ser pautado pela busca de soluções que promovam o desenvolvimento econômico, aliada à valorização do trabalho humano e à garantia de direitos fundamentais dos trabalhadores. Dados do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, indicam que no ano de 2021, houve 1,5 milhão de novas ações trabalhistas nos tribunais, recuando a número de 1992, ou seja, após a reforma, o volume de processos ajuizados recuou a número de 30 anos atrás. A reforma de uma legislação que teve origem no governo Vargas, em meados do século XX, considerada muito paternalista com a classe laboral, era um clamor de todo o empresariado, pois o Brasil tinha um mercado de trabalho dos mais engessados do mundo, dificultando a contratação de novos empregados pelas empresas. A reforma veio modernizar as relações trabalhistas no país, mas especialistas afirmam que novos avanços têm que ser aprovados para que a geração de emprego fique mais facilitada e contribua para o crescimento do país. Bem, para falar sobre este assunto, estamos aqui em estúdio com o Paulo Montaverne, que é juiz trabalhista, e a doutora Vivian Camargo, que hoje estreia aqui no Negócio na Pauta como consultora de conteúdo. Boa noite, Vivian. Boa noite, é um prazer, Arthur. Obrigada. Doutor Paulo, boa noite, muito obrigado por ter vindo aqui. Boa prazer, noite, Arthur. doutor Paulo. Boa noite, doutora Vivian. Boa noite. Bem, este é um assunto que pode ser agradável ou não tão agradável de discutir, mas é sempre bom porque foi uma mudança importante. Mas, doutor Paulo, na sua avaliação, quais foram as principais alterações que ocorreram nessa reforma trabalhista ainda no governo Temer e que repercutiram nesses anos subsequentes? Bem, particularmente eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho a 11 de 2017, quando a reforma passou a ter vigência, a lei da reforma trabalhista, a lei 13467 de 2017. E interessante que nós relembremos como a reforma foi anunciada e as razões pelas quais a reforma deveria ser feita. Muito se falou a respeito de que a reforma era urgente, necessária e até já demorava a ser feita.
Haja vista que a CLT seria uma legislação do tempo de Getúlio Vargas. Sim. Né? Foi vendido o produto da reforma trabalhista basicamente assim. Seria uma a CLT atualização, defasada, então. uma atualização, e era importante atualizar a CLT, do mesmo modo que era importante preservar interesses dos trabalhadores, agilizar as relações, facilitar as relações de empregado e empregador, além de que aquilo era necessário naquele momento porque, efetivamente, como eu já disse, a legislação estava defasada. Ia gerar muito emprego, anunciava-se isso, mas que eu particularmente acho que isso não correspondia efetivamente à verdade. Primeiro, a CLT de 43 até 2017, ela sofreu inúmeras alterações, e essas alterações eram alterações que visavam a atualização. Cerca de 500 alterações ao longo desse período todo. Segundo, o número elevado de empregos que haveria de surgir com a reforma, particularmente também não reconheço isso. O noticiário logo em seguida da reforma foi no sentido contrário. Foi que havia uma queda da empregabilidade, quando muito estava no mesmo parâmetro, mesmo padrão de antes. A preservação de interesses dos trabalhadores, resguardo com os trabalhadores, a mim também me parece que não foi exatamente isso que aconteceu com a reforma. E, por fim, se percebeu, a rigor, é que a reforma descuidou um pouco da proteção ao trabalhador, que haveria de ser um imperativo quando se altera a norma seletista, porque assim está na Constituição, e ela, efetivamente ela serviu mais ao interesse empresarial, o interesse do capital do que propriamente de empregados. Exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor, né? O quanto que clamava-se, né? O mercado aclamava-se, né? O empresariado de mudanças, e aí houve de fato essa tendência numa melhoria para o empresário? Para o empresário, sem dúvida. Sim, né? A reforma envolve alterações relativas ao direito material, direito do trabalho propriamente, sim, mas também alterações relativas à processualística, sim, ou seja, normas que estavam na CLT, dispositivos da CLT que tratavam do processo trabalhista. E eu vejo que tanto sob um aspecto quanto o outro aspecto, as mudanças foram mais favoráveis ao empresariado do que ao trabalhador. Me parece que das mudanças principais que aconteceram foi uma certa dificuldade ou uma certa pré-requisitos que foram criados para que se iniciar um processo trabalhista, não é isso? Sim, algumas barreiras foram criadas que antes não havia. É o mais adequado. Mas voltando ao que eu estava a dizer, vamos ao primeiro, vamos dizer assim, a primeira propaganda que era feita a respeito da necessidade da reforma. Na época, o governo, aqueles que falavam em nome do governo, na televisão, em todos os meios de comunicação, vamos atualizar a CLT. A reforma da CLT, essa reforma trabalhista de 2017, ela foi feita num espaço muito curto, foi muito ligeiro aquilo. E para você ter uma ideia, a CLT hoje, se você for olhar a CLT, você vai encontrar ainda dispositivos que tratam de juízes classistas. Uhum. Vocês lembram do juiz classista? Eu lembro. Os vogais na Justiça do Trabalho deixaram de existir em 99. Quer dizer que na própria reforma ainda permaneceu algo já ultrapassado? Permaneceu. Eu dou aula na faculdade e sempre ressalvo aos alunos isso. Vejam, uma das propagandas, uma das razões para a reforma era a necessidade imperiosa de fazer a alteração e a atualização da CLT. No entanto, vocês estão vendo aqui que há dispositivos que ainda tratam de juiz classista, junta de conciliação e julgamento. E aí eu lhe pergunto, se era mesmo vontade de atualizar, como que isso ficou? Aparentemente, ou pelo menos para mim, aparentemente foi assodado, né? Foi assodado e não era sincero o interesse de atualizar, não é verdade? Portanto, isso é só um exemplo de que a atualização não era efetivamente a preocupação dos que fizeram a reforma. Agora, eu não vou dizer que o que veio de todas as mudanças que foram feitas, tudo veio em prejuízo do trabalhador? Não. Tudo veio em prejuízo do empresariado? Menos ainda.
Preocupação com a saúde do trabalhador. Para você ter uma ideia, há dispositivo na CLT, havia, antes da reforma, que vedava o trabalho de gestante, de lactante, em atividade insalubre. A insalubridade, ela pode ser em grau baixo, mínimo, médio e elevado, pois a reforma trouxe um dispositivo que autoriza a gestante e a lactante trabalhar em atividade de insalubridade baixa e mediana, só não a máxima. Mas isso aí também, doutor, não foi resultado de uma série de laudos que foram dados, por especialistas no passado, em que classificavam algumas atividades teoricamente insalubres que eram questionáveis, sem insalubres? Penso eu, respeito a sua opinião, mas na verdade é uma não indagação. Não é a minha opinião, até me uma pergunta, pois é. Mas eu particularmente acho que não faz muito sentido você colocar uma grávida, uma gestante, uma lactante para trabalhar em atividade insalubre de grau médio, por exemplo. Sem dúvida. E só vedar a insalubridade de grau máximo. Nós também, uma vez eu fiz uma pergunta numa sala de aula de pós-graduação, em que a frequência era basicamente de advogados, advogadas e pessoal que trabalha com administração de empresa e RH. E para minha surpresa, eu perguntei, quem de vocês preferiria gozar as férias em 3 parcelas, em 3 pedaços, ou gozar as férias de uma vez só? Qual foi a resposta? Porque eu escrevi na época sobre a reforma e eu dizia que isso era um indicativo de que o empregado tinha sido prejudicado, porque a reforma permitia parcelar, contanto que uma parte não seja inferior a 14 dias e as outras 2 não podiam ser inferior a 5. E a grande maioria, não, eu prefiro como foi agora, como está agora, em 3 pedaços. A rigor, se você observar que férias tem por finalidade, entre as quais recobrar a sua força de trabalho, a sua saúde, é para descansar. E se o período é curto, você não descansa. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que costuma dizer que férias, você só se sente de férias mesmo a partir do 8º dia. Porque nos primeiros dias você não se larga ainda, não se liberta do trabalho. Pois bem, essa foi uma mudança, a permissão de fracionar as férias. Nesse caso, para alguns foi ótimo, mas se você observar sob o ponto de vista, penso eu, técnico, médico, de saúde, era preferível que o empregado tivesse 30 dias, mas está posto lá. Então, tem muito dispositivo que, a rigor, foi desfavorável ao empregado. Por exemplo, quem trabalha em jornada 12 horas por 36 horas de folga. Nós sabemos que uma coisa é o objetivo do legislador. Quando ele estabelece que pode trabalhar 12 horas e ficar folgando 36, é partindo do princípio que as 36 horas serão folgadas, efetivamente, haja vista que trabalhar 12 horas super exige da pessoa. Sim. Mas você sabe também, nós sabemos também que grande parte, ou a maioria, das pessoas que laboram nessa sistemática, 12 por 36, nas 36 elas não folgam. Sim. Elas têm outra ocupação. É o pessoal de segurança, é o pessoal de hospital, que nas 12 horas trabalha e depois folga 36, e nessas 36 vai trabalhar em outro local de trabalho, ou então vai ser o pessoal de auxiliar de enfermagem, desse tipo, vai trabalhar como cuidador, cuidadora, não é assim? O pessoal que trabalha com segurança vai atuar em outra... Você vê, inclusive, o pessoal que é da polícia fazer esse tipo de coisa. Pois bem, e na época que, antes da reforma, melhor dizendo, a lei estabelecia, como é sabido, que quem trabalha por mais de 6 horas tem que ter um intervalo mínimo de 1 hora e o máximo de 2, salvo um ajuste coletivo feito. Pois bem, a reforma veio possibilitar que as pessoas trabalhassem 12 horas e, ao invés de ter a folga, ou melhor, o intervalo no meio da jornada para descansar, não tinha, contanto que fosse indenizado. Então, trocou aquilo que era um descanso por um pagamento. Evidentemente que isso tem, penso eu, uma razão. A razão não é para favorecer o trabalhador, dando a ele aquele descanso. Muito pelo contrário. A razão é porque talvez a logística de operacionalizar a substituição daquele empregado por outro seja custoso, seja oneroso. E aí eu pergunto, atende mais a quem? O interesse de quem? O empresário poupa de ter um trabalhador a mais para ir eventualmente substituir outro, fazendo ronda, por exemplo. 1 hora passa aqui, outra ali. E o que é que vai acontecer?
Não, você fica trabalhando nas 12 horas e ao invés de você ter essa folga, você vai ter indenizado. E para piorar, antes a folga, se não fosse dada, o intervalozinho de 1 hora que não fosse dado, ela era paga e aquilo repercutia nas outras parcelas. Sim. E a CLT, com a alteração, diz que não repercute, porque o caráter é indenizatório e, como é indenizatório, não tem reflexos em outras verbas. Isso é prejuízo para o trabalhador. São muitos aspectos, né? Nós vamos ter vários. ainda mais 2 blocos para conversar. E nós vamos dar uma pausa agora, lembrando que Negócio na Pauta tem apoio da Cimento Bravo, Energético Team Power, Guaraná Geneve, Seabra Automação Industrial e as lojas Centro Elétrico. A gente faz agora uma rápida pausa. Na volta vamos saber mais sobre os resultados da reforma trabalhista. Fique aí que já voltamos.